E com o avanço da pandemia, a situação de colapso, passam a valer a partir de amanhã as novas restrições em Joinville. E a gente sabe que no nosso portal, por exemplo, muita gente já está circulando e compartilhando sobre esse assunto. Nós vamos trazer mais detalhes, porque entre as medidas anunciadas pela Prefeitura está o toque de recolher. Então, agora ao vivo no estúdio com a gente aqui do Balanço Geral, o secretário de Saúde, Jean Rodrigues. Estamos aqui respeitando todos os protocolos, tudo certinho, para a gente poder realizar essa entrevista ao vivo, na busca de levar até a comunidade, quem nos assiste agora, as informações necessárias, né, secretário? Então, primeiramente, bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde a todos os telespectadores. Então, toque de recolher, como vai funcionar? Bom, o toque de recolher ele vai funcionar a partir das 22 horas para aqueles serviços que não são essenciais. A população não deve circular nesse horário. Não deve porque a gente vai fazer fiscalização. As pessoas têm perguntado se o vírus não circula depois das 22. E aí a gente tem colocado que o vírus circula se as pessoas circularem. Se as pessoas não circularem, ele não circula, né? Porque ele circula através das pessoas. Então isso vai deixar muito claro porque tem tido muito conflito, né? Nosso grande desafio agora é reduzir a movimentação das pessoas e aglomerações. Nesse sentido, entra também, por exemplo, que a reportagem há pouco mostrou, a alta procura nos PAs. O que o secretário hoje indica, para quem nos assiste agora, está positivo, está com a Covid, quando procurar? Ou tem os sintomas, quando procurar, para evitar esse aglomero? Esse é um desafio importante. Mudou o perfil da contaminação do que era lá no início. As pessoas estão agravando rápido. Então, a gente recomenda, né, que em qualquer sinal de falta de ar com sintoma gripal, procure as nossas unidades. Então, é nesse sentido. Tem falta de ar, tem síndrome gripal, mesmo que não está diagnosticado, tem que procurar um serviço de saúde. E nós estamos ampliando os nossos pontos de demanda espontânea, reorganizando a rede de saúde. É uma rede grande e complexa para movimentar o time. Os nossos profissionais estão há 1 ano, estão estafados, esgotados, então está tendo uma sensibilização, eles estão tendo que se movimentar. As coisas não acontecem num estalar de dedos, então a gente pede, eu sei que é difícil falar isso nesse momento, ainda mais para quem está com desafio de saúde, mas não é nem paciência, é calma. Calma, respirar fundo que a gente vai atender. A nossa equipe está aí para atender a população. Bom, sobre o toque de recolher, entre uma das medidas restritivas que trata ali, é a questão de, por exemplo, um restaurante que oferece a bebida. E aí até às 6 da tarde, é isso, né, secretário? Isso. De novo, o objetivo é diminuir aglomerações. Mas as pessoas aí não vão para casa com essa bebida? E se aglomerar em casa? Não é para fazer, aí que tá, entendeu? Onde a gente consegue moderar e controlar? É nos estabelecimentos. Nenhuma das medidas vai surtir efeito se as pessoas não cumprirem as medidas. E entra a fiscalização. Tem equipe para isso? Não temos equipe suficiente para fiscalizar todo mundo que desobedecer. Aí que está o processo. Eu posso hoje pegar os 13 mil servidores da Prefeitura, transformar em fiscais. Se os 600 mil resolverem desobedecer, não tem gente suficiente para fiscalizar. Então, é assim, não adianta a gente implementar a ação se a população não aderir. Os supermercados vão poder vender depois das 18 horas bebida alcoólica? Porque ele fala de loja de conveniência, postos. A venda não é o desafio, é isso que as pessoas às vezes não estão entendendo. Porque as pessoas encaram como, então vou comprar e me aglomerar. As pessoas não têm entendido. O desafio não é a compra ou a venda, é a aglomeração no consumo. O álcool por si só ele não é saudável. Mas quem faz uso está tudo certo, a legislação permite. Na sua casa quer tomar um vinho, cerveja, com a sua esposa, no seu ambiente familiar, é isso. O grande desafio é não fazer aglomeração, nem na frente. Chamou um casal, já pode pôr em risco. Já põe em risco nesse momento. E agora não adianta, nesse momento, achar eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro, tenho plano, não tenho plano. Não está conseguindo acesso nem na rede privada. Nós temos uma pergunta pelo WhatsApp, secretário. Vamos dar uma olhada, então, quem está assistindo a gente até perguntou, pediu para que as pessoas mandassem, que é da Alessandra. Sobre o toque de recolher. Trabalho em uma universidade, o nosso horário termina às 10h30 da noite. O secretário pode orientar sobre o assunto? Pessoas que trabalham, porque o toque de recolher, a partir dali das 10, como é que vai funcionar? Todas essas situações serão ajustadas para as 22 horas. Então, todos os segmentos terão que se adaptar a esse processo. Até as 22 em casa ou em deslocamento. Pessoas têm perguntado, mas 22h15, eu estou na rua, como é que vamos fazer? Bom, está em deslocamento, né? Mostra o crachá da empresa, está indo para casa, esse não é o desafio. Vai ter multa? Vai ter multa. Dessa vez a gente está implementando a multa por CPF. As empresas não podem ser responsáveis pelo descumprimento das pessoas. Então, chegou numa casa, tem um churrasco, tá 10 pessoas lá, aquelas 10 pessoas vão ser multadas. Além de doer no bolso, tem o termo circunstanciado ainda que vai responder junto à polícia. Então, todo o constrangimento tem que comparecer à delegacia. Então, assim,
Infelizmente, a gente teve que partir para esse cenário porque tudo é questionado, tudo não é cumprido. É um desafio. Tem mais uma pergunta pelo WhatsApp, secretário. Vamos acompanhar aqui do Rogério. Gostaria muito de saber por que os deliveries não podem trabalhar no mínimo até 11h30. Bom, porque daí depois das 11h30, as pessoas que vão querer meia-noite, 1 hora, 2 horas, sempre vai ter um desafio à frente. O desafio é não circular. O próprio motoqueiro ou o serviço delivery também está exposto. Se as pessoas, por exemplo, vão pedir comida 11h30 numa casa, 11h30 vamos fazer uma pedido de comida, está tendo alguma festa, alguma aglomeração, é para evitar. São medidas difíceis de serem compreendidas, mas nesse momento o desafio é obedecê-las e não questioná-las. A gente tem uma pergunta agora direto da redação no ND+, viu? Porque a nossa repórter aqui, Drica Evarini, tem uma pergunta também para o secretário. Boa tarde, Drica. Secretário e todos que estão assistindo o Balanço Geral. Ontem, no ND+, a gente fez uma matéria para explicar um pouquinho sobre a variante inglesa, que inclusive o município informou que há um caso suspeito, né? No último final de semana informou que há esse caso suspeito. O secretário falou aí sobre a gravidade, né? Os casos estão se agravando mais rápido e inclusive uma das características dessa variante que as pessoas que estão aí assistindo o Balanço Geral é só apontar o celular aí para o QR Code e consegue acessar toda a matéria. A minha pergunta para o secretário a gente tem a variante brasileira, tem a variante inglesa, esse caso suspeito, e a gente sabe que elas se agravam muito mais rápido. Como Joinville está se preparando para essa variante e qual o impacto que elas podem ter no sistema de saúde e em todo o planejamento de combate à pandemia? Bom, é um desafio tu lidar com o desconhecido, né? Então, nós estamos fazendo os nossos últimos esforços de rede, implementando as últimas leitos semi-intensivos que tem. O cenário é de guerra, as pessoas ainda não se atentaram a essa situação, porque em tese ainda estão circulando, não tiveram um parente muito próximo que caiu. Para vocês terem uma ideia da gravidade, a pessoa está entrando caminhando no PA, com febre e falta de ar, em 48 horas ela está saindo num tubo para um hospital, né, com respirador. Então, assim, a gente não está aqui criando cenário de guerra, ele já está acontecendo. Muitas pessoas podem pensar, eu já tive, eu estou imune. Isso também pode levar muitas pessoas a estarem circulando nas ruas. Mas a palavra é consciência, secretário. Com certeza, nós estamos fazendo investigação de vários casos de reinfecção. É real. Essa situação da variante P1 nós já previmos em fevereiro. Estávamos fazendo coletas, porque pode ser que confirmaram. A britânica é a mesma situação. Ela desestabiliza muito rápido o sistema imune da pessoa. Então, assim, a gente não tem suporte hoje na rede pública e privada se realmente, do dia para a noite, 150 pessoas precisarem de intubação, por exemplo. É um cenário crítico. A gente não está 1 ano falando dessa situação. Infelizmente, a previsibilidade que nós tínhamos de entender o comportamento do vírus, a gente perdeu ela com essas variantes. A vacina está chegando, né? Está vindo, a gente está avançando para 80, avançou para 80+. Estamos finalizando os profissionais de saúde agora, nesse mês de março. E que, por favor, todos tenham a consciência, então. Mas a gente precisa trabalhar em conjunto. Secretário, obrigada. Bom trabalho, boa luta, que a gente sabe, como o secretário falou há pouco, está realmente um cenário de guerra, então boa luta. E que a gente possa, com essa entrevista aqui, conseguir levar esse recado para as pessoas terem, neste momento, a consciência para a gente poder começar a acalmar um pouco. Obrigada, viu? Ótima tarde. Muito obrigado.